Este tanque deverá ser perfurado neste lugar. O lugar a ser furado é marcado desta maneira, posicionando um adaptador deste jeito e traçando-o com um lápis e fazendo o furo deste modo. Monte um adaptador rosqueado macho neste furo e segure-o com a porca. Agora então, deite o tanque de lado e corte um furo na base, posicionado exatamente oposto ao furo feito no topo, e monte um adaptador fêmea desta maneira. Vede as juntas com resina epóxi. A seguir, corte um pedaço de tubo de PVC no comprimento exato, igual à distância entre esses dois furos, e monte o tubo entre esses adaptadores. Esse tubo servirá como entrada de alimentação. Não será necessário montar um tubo de entrada externo ao vasilhame do fermentador. Assim sendo, temos o tubo de alimentação montado no gasômetro. A planta de biogás poderá ser instalada em qualquer lugar conveniente, porém no lugar selecionado deverá bater o sol de forma direta para aquecer a planta. Limpe e nivele o chão e então posicione o tanque grande de fermentação nele. Misture aproximadamente 40 a 50 kg de esterco bovino com aproximadamente a mesma quantidade de água. Afaste todas as madeiras estranhas ao esterco. Quebre os torrões duros de esterco e realize uma bela mistura bem mexida, tal um lodo liso. Depois vertendo tudo no tanque fermentador. Adicione também uns tantos baldes cheios de água do ladrão de uma planta existente de biogás em operação. Então, encha o tanque com água. Posicione o gasômetro dentro do tanque do fermentador. Abra, então, a válvula de gás. Quando o gasômetro se tiver afundado mais ou menos até a metade, feche a válvula de gás. Caso o gasômetro continue a afundar no fermentador, mesmo com a válvula de gás fechada, isto é uma indicação de perda de ar numa das juntas. As juntas deverão ser testadas da estanquidade com a ajuda de água ensaboada. Uma junta vazante vai produzir bolhas de sabão como estas. As juntas com perdas deverão ser vedadas com um pouco de selante epóxi. Se o gasômetro permanecer flutuando ao mesmo nível no fermentador por mais de 10 a 12 horas, indica que todas as juntas estão estanques e não perdem ar. Neste caso, se deverá abrir a válvula de gás e deixar o gasômetro afundar por completo dentro do fermentador. Uma vez que o sistema tiver começado a gerar biogás, o gás então acumulado irá elevar o gasômetro para fora do fermentador. Quando o gasômetro começar a subir, abra a válvula de gás e posicione uma vela acesa perto do gás efluente. Se o gás queimar, pode-se ligar a planta de biogás ao fogão. Muitas vezes o gasômetro, ao subir, se inclina para um lado, mas isto pode ser impedido provendo o gasômetro com suportes apropriados feitos de canas de bambu
varas de ferro de construção ou de canos. O tanque do fermentador também pode ser construído de chapa de zinco zincada de 0,4 a 0,7 milímetros de espessura, como também se pode realizar o fermentador em alvenaria com tijolos de cimento ou mesmo de concreto. Para um bom desempenho da sua planta de biogás, é necessário manter-se as seguintes regras. O alimento do biodigestor tem que ser moído fino e ajuntando água até a consistência de uma polpa. Caso o alimento não for moído ou picado apropriadamente, ele pode engasgar ou obstruir o tubo de alimentação. Somente comece a adicionar alimento quando a planta de biogás tiver começado a produzir gás biocombustível. Este gás deverá queimar com uma chama azul límpida. Inicialmente, introduza somente 300 a 400 gramas de alimento na planta de biogás. Aumente a quantidade de alimentação gradualmente à medida que a produção de biogás aumenta. A imagem está errada. O lance de mangueira que leva o gás da planta ao fogão deverá ser reto. Se tiver alguma barriga, a água poderá condensar-se nela e se acumular ao ponto de interromper o fluxo do gás. Se a mangueira entupir devido ao acúmulo de água, desconecte a mangueira e retire a água como mostrado. Caso se torne necessário esvaziar o tanque para limpeza, abra a primeira válvula de gás e depois abra bem lentamente a válvula esfera provista na base do fermentador. O lodinho deve escorrer suavemente, aos poucos. Nunca abra a válvula esfera repentinamente por completo. A taxa de produção de biogás dependerá do tempo reinante e da temperatura. A formação de gás é mais lenta no inverno e é mais rápida durante o verão. Neste caso, a planta começará a produzir biogás dentro de 3 ou 4 dias. Ao passo que durante o inverno pode suceder que demora até 15 dias a produzir biogás. Causas da parada da produção de biogás. Sobrealimentação. A quantidade de bactérias metanogênicas na planta de biogás é determinada pelo tamanho do biodigestor. Daí resulta que a quantidade de alimento a ser aplicada diariamente é igualmente limitada pelo tamanho, volume do digestor. Sobrealimentando o digestor causará o colapso da produção de biogás devido à acidez então formada. As bactérias também necessitam de água para digerir o alimento. Elas não podem funcionar corretamente se não receberem a sua quantidade de água diária recomendada. A planta de biogás não produzirá biogás a não ser com a subministração diária de alimento e águas nas quantidades recomendadas. A planta de biogás não terá êxito inicialmente para produzir a biogás se a quantidade de esterco bovino ou mesmo de efluente utilizado for inferior à quantidade recomendada. Se o fermentador não for completamente enchido com água, a planta produzirá menos gás do que o previsto devido à presença de ar, pois o oxigênio é veneno para as bactérias. Medidas a tomar para novamente dar partida a uma planta que não funcionou direito. Uma produção reduzida de biogás indica uma taxa reduzida de digestão do alimento das bactérias. Neste caso, reduz a quantidade de alimentação adaptando-a à quantidade de gás produzida. Em caso contrário, a quantidade de alimento se acumulará sem ser digerido e o biodigestor talvez pare de funcionar por completo. Faça uma prova do pH do meio líquido efluente do biodigestor, usando papel de pH como mostrado. Idealmente, o valor do pH deverá ser 7.
Em caso do valor do pH ser inferior a 7, isto indica acidez do líquido no biodigestor. Neste caso, misture 1 kg de hidróxido de cal calpagada com um balde cheio d'água e despeje essa mistura no biodigestor. A produção de biogás deverá se reiniciar dentro de aproximadamente uma semana. Verifique o valor do pH novamente e repita esse procedimento até que o valor do pH mostre 7. Não alimente nada ao biodigestor enquanto ele não tiver recomeçado a produzir biogás. Mantenha a válvula de gás fechada quando não estiver usando o biogás. Caso tiver a suspeita de uma perda de gás, verifique todas as juntas usando água com sabão. Juntas com perdas de gás e outros lugares vazantes deverão ser vedados, selados, utilizando a mistura epóxi com endurecedor. Em caso da produção de biogás se reduzir devido a temperaturas frias, reduza a quantidade de alimentação proporcionalmente. A quantidade de biogás gerado depende do tipo de alimento. Esterco, papel ou materiais tal folhas, talos e caules de verduras produzem menos biogás do que açúcar, amido, proteínas, gorduras ou óleos. Se o gasômetro tiver biogás, porém não há entrega de gás ao fogão, verifique a mangueira que leva o gás ao fogão. Remova qualquer dobra ou torções da mesma. O fluxo de gás também pode ser interrompido devido ao acúmulo de água na mangueira. Neste caso, desligue a mangueira do gasômetro e do fogão e incline a mangueira a fim de remover a água nela acumulada, o vapor de água condensado. Verifique também se a mangueira não estiver obstruída por sujeira ou outra obstrução. Afaste a obstrução.